Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora, sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de mangas longas e cor marrom. O cenário do nosso programa é azul e tem a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver que TRT-RN e PRF fizeram uma ação conjunta na rodoviária de Natal para o combate ao tráfico de pessoas. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o tribunal realiza a segunda edição do seminário Raça e Diversidade. E ainda, nessa edição, tem uma entrevista com a desembargadora Perpétua Vanderlei, que vai se aposentar do TRT-RN após 38 anos de magistratura. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte realizou uma ação de combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. A iniciativa fez parte das comemorações ao Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, lembrado mundialmente no dia 30 de julho. A ação aconteceu na rodoviária, localizada no bairro Cidade da Esperança, zona oeste de Natal. A juíza do trabalho, Lígia Godoy, que coordena regionalmente o Programa Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, além da proteção ao trabalho do migrante, conversou com os passageiros sobre os perigos e sinais de práticas criminosas. Nós da Justiça do Trabalho que julgamos os processos e é uma realidade, né? Julgamos já vários processos de pessoas escravizadas, empregadas domésticas, pessoal que sai daqui para a construção civil, para trabalhar na construção civil em outros estados e quando lá chegam é para ser em condições degradantes. Eles são aliciados por promessa de bons salários, meninas que viajam com o sonho de uma carreira e são lá levadas para a prostituição. Então é esse trabalho de conscientização. Também foram distribuídos encartes informativos com orientações para identificar e evitar situações de tráfico de pessoas. A divulgação foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que já faz esse trabalho de rotina. A participação do TRT-RN se deve em virtude do Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas, celebrado em 30 de julho. Esse combate a esse tipo de crime é feito constantemente ao longo do ano. No entanto, tem um mês temático, que foi o mês de julho, né? O nome da campanha é Coração Azul, e a gente traz dentro desse mês essa conscientização maior. No entanto, a fiscalização nas rodovias, aos ônibus, né, que a gente entra, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quem estiver suspeitando, muitas vezes há um desvio de rota, ou muitas vezes há uma promessa falsa de emprego, às vezes um relacionamento amoroso à distância. Quem estiver desconfiando, faz a ligação para a Polícia Rodoviária Federal, faz a denúncia através do tridígito 191 ou também através do Disque 100. Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, o TRT-RN realizou a segunda edição do seminário Raça e Diversidade. O público participou de debates sobre discriminação de raça, gênero e sexualidade. Tassiana é servidora pública do Centro de Referência de Assistência Social em São Tomé, interior do estado. Participou da primeira edição do seminário e fez questão de voltar este ano. Foi bastante rico para o meu trabalho, né, minha capacitação profissional no CRAS de São Tomé, já que nós temos diversidade, temos comunidade quilombola, e aí muitas coisas foram interessantes para o nosso trabalho diário, né? O seminário sobre raça e diversidade é uma ação integrada entre o Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. A programação foi voltada ao combate com debates às discriminações de raça, gênero e sexualidade. É uma alegria muito grande podermos nos abrir às portas da justiça, porque a justiça não é só aquela que faz as audiências, que dá a sentença técnica. A justiça é aquela que acolhe. E o poder público tem esse dever na justiça também. E movimento na justiça do trabalho, que é uma justiça social. A gente faz algo que é discutir estratégias mais específicas, sem desprezar o lugar de fala das pessoas, sempre em primeira pessoa. Sempre que puder, quem vai falar é a pessoa atingida, em primeira pessoa. E nós vamos auxiliar essa conversa numa espécie de diálogo mediador.
No primeiro dia, palestrantes e convidados destacaram a importância de promover espaços institucionais comprometidos com a equidade e o papel das políticas públicas na redução das desigualdades. O juiz Bruno Barros, do Tribunal de Justiça da Bahia, foi convidado para falar sobre como as novas tecnologias têm reforçado estigmas e desigualdades. A gente vive em pequenas bolhas, então se eu gosto de determinada matéria, eu vou assistir mais assuntos relacionados a essa matéria. Só que sem perceber ou percebendo, a gente vai ignorar ou não vai ter acesso a inúmeras ou infinidade de outros conteúdos, às vezes muito importantes, que podem contrabalancear o que eu estou acostumado a ver. Então se eu gosto de um assunto A, eu vou ver cada vez mais pessoas falando A. E a minha percepção de mundo vai ser que aquele assunto A é o real. O seminário também trouxe à tona os direitos políticos e civis do público LGBTQIA+. O procurador da República, Lucas Dias, lembrou que os direitos conquistados até aqui foram por meio do sistema de justiça. A Constituição Federal de 88, ela não expressa em nenhum dispositivo o combate ao preconceito contra a população LGBTQIA+. Então, os direitos conquistados para esse grupo vieram exclusivamente do Poder Judiciário. Os debates se voltaram ainda às comunidades indígenas. Os povos originários ainda enfrentam a invisibilidade. Parabenizo essas iniciativas do Poder Judiciário, que tem cada vez mais sido frequentes no sentido de trazer para dentro da discussão e do debate da política pública, para dentro da discussão e do debate da dignidade da pessoa humana, os povos originários, né? Como partícipes, inclusive realizando na prática aquilo que é determinado já pela Convenção 69. Então, portanto, eu fico muito feliz, né, por essa oportunidade, por estar aqui nessa terra, né? Promover a diversidade é mais do que uma ação pontual, é um compromisso contínuo com a justiça social e os direitos humanos, uma iniciativa que o TRTRN tem abraçado. As pessoas têm que partir da premissa de que, primeiro, tornar um ambiente seguro, seja para qualquer pessoa do público LGBTQIAPN+, seja mulher, seja pessoas negras, pardas, indígenas, quilombolas, amarelas, pessoas com deficiência, é reconhecer a existência da pessoa enquanto ela é. Então, assim, quando a gente entende o outro e respeita a existência do outro, aí o mundo todo se torna muito mais seguro. O segundo dia do seminário Raça e Diversidade teve início com um painel sobre redes de apoio e suporte às populações negra, indígena e LGBTQIAPN+. O primeiro debate contou com a participação da assistente social com atuação no SUS e no Centro de Cidadania LGBT de Natal, Sâmia Catiane Martins. De acordo com ela, entre os obstáculos vividos pelas pessoas LGBTQIAP+, na capital potiguar, está a fome. Apesar do Brasil ter saído do mapa da fome recentemente, a gente tem uma população LGBT na cidade de Natal em situação de insegurança alimentar. Um dos obstáculos é o acesso ao emprego, à renda, a políticas públicas e direitos sociais básicos. O psicólogo e coordenador da Comissão da Diversidade de Gênero e Sexualidade do Conselho Regional de Psicologia, Lírio Nascimento, também participou da discussão. Ele apontou a fragilidade das instituições como um ponto a ser superado para que as redes de apoio possam dar mais suporte às populações negra, indígena e LGBTQIAP+. Acho que investir na estrutura como um todo é o que vai melhorar essa possibilidade de acolhimento. Acho que não tem como a gente pensar em uma ação isoladamente, mas sim todo um projeto societário, né, no geral. O seminário continuou com uma palestra da pesquisadora, jornalista e professora Sara Wagner York. Ela falou sobre a desinformação como mecanismo de reforço ao preconceito transfóbico. Para a gente ter hoje um aparato desse nos recebendo como pessoas que falam em primeira pessoa, a gente conseguiu organizar-se bem dentro de várias dinâmicas. Eu acho que esse é o nosso maior ganho. Amanda é mulher trans, integra movimentos sociais e fez questão de acompanhar o seminário. Para ela, a abertura do judiciário a esse tipo de discussão representa um avanço importante na luta por reconhecimento e direitos. Foram portas abertas, expectativas trazidas, né, para que a gente possa levar para nossas meninas do Rio Grande do Norte que a nossa existência e a capacidade de ocupar esses espaços existe e é válida.
O encerramento do seminário ficou por conta de uma palestra com a decana do TRT-RN, desembargadora Perpétua Socorro Vanderlei de Castro. Com mais de 40 anos dedicados ao tema, ela falou sobre a mulher e os exercícios de cargos de poder. E se olha também os demais espaços de poder, a mulher é muito pouco presente, porque as estruturas de poder foram feitas pelos homens e para os homens. Então é essa minha temática, meu enfoque, é o enfoque que eu trabalho já há algum tempo, talvez uns 40 anos. Para a magistrada, o seminário Raça e Diversidade foi um importante espaço de diálogo e aprendizado coletivo, a partir da troca de experiências entre pessoas com diferentes vivências e trajetórias. O balanço que eu faço é que foi, apesar de estar tão próxima, as pessoas não vieram ouvir aquilo que elas precisam aprender. Porque não adianta dizer assim, eu passo na rua e vejo. Não é olhar. Você tem que entender o que está dentro desse mundo, dessa pessoa que é diferente de você, mas é igual a você. Somos todos iguais na nossa humanidade. Somos todos seres humanos. Cada um tem sua vida, suas escolhas, e a gente precisa compreender as escolhas de cada um. Vamos para o intervalo. Na volta tem a entrevista que fizemos com a desembargadora Perpétua Vanderlei. Ela vai se aposentar em breve, após 38 anos dedicados à magistratura. É já, não sai daí. A entrevista dessa semana é mais do que especial. Estamos aqui no gabinete da doutora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro, desembargadora do TRT da 21ª Região, que está para se aposentar, vai nos deixar. Doutora Perpétua, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Justiça e Trabalho. Muito obrigada por essa oportunidade de falar. Fico muito feliz que você queira me ouvir. São 38 anos atuando na Justiça do Trabalho, em algumas funções, com uma experiência também em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho. E a primeira pergunta é, como era essa Justiça do Trabalho quando a senhora começou, lá nos anos 70, 80, e como ela está hoje? Para situar, são 38 anos de magistratura, certo? Mas, antes disso, eu tenho que contar cerca de 10, 11 anos de advocacia na Justiça do Trabalho. Então, em fevereiro de 87, eu entrei aqui, fiz o concurso lá no TRT 13 e tomei posse nessa data. Realmente a estrutura era deficitária, tínhamos várias restrições de material, de pessoal, mas tínhamos um corpo funcional muito dedicado. Eu tinha a minha assistente, hoje chama assistente, Leila, era um encanto de pessoa. Então, era lá fazer, dar bloco de audiência. Não tinha essa história de assistente do juiz para fazer minuta de sentença, relatório, não, tudo tinha que ser feito por mim. Eu fiquei em Macau até junho de 89, foi criada a terceira vara, eu vim para Natal. Então, esse é o começo. É o início desses 38 anos, né, doutora? E nesse período, a senhora também presidiu o TRT 21, teve uma experiência também em Brasília, como eu falei, e viu também muitos momentos da história do nosso país em que algumas autoridades tentaram deixar a Justiça do Trabalho mais de lado, ou impor novas regras, ou até mesmo fechá-la, né? E hoje em dia a gente tem um movimento pela pejotização, né? Para que as pessoas trabalhem realmente sem tantas regras trabalhistas. Como é que a senhora vê isso e como foi passar por tantas fases? A extinção dos tribunais pequenos era a primeira ideia. Então vamos reduzir a estrutura do trabalho, é muito grande, é muito pesada, é muito onerosa. E se fez, deixa que é um grande movimento aqui. Depois, esse ato foi interno, mas depois a gente fez um outro ato lá na Fierd. E aí esse ato foi belíssimo. Essa tentativa de diminuir os direitos dos trabalhadores, de extinguir a Justiça do Trabalho, a senhora acredita que está completamente afastada ou ela ainda ronda o país?
Para mim, o que é mais grave não é extinguir. É a sensação de que não precisa cumprir. Hoje é o sentimento de descumprimento da lei, não tem por que cumprir a lei. Antigamente, eles falavam o capitalismo selvagem, depois a gente veio para os anos gloriosos, depois teve um tempo relativo à convivência. Não vou dizer que tudo funcionava muito bem. Tivemos, por exemplo, as grandes greves da Petrobras, as grandes greves desse país foram no ano 2017. Lá para cá não tem mais greve, praticamente. Até chegar em 2017, onde há um espírito de destruição. Doutora Perpétua, e nesses últimos anos a senhora está à frente como diretora da Escola Judicial aqui do TRT 21, inclusive capitaneando eventos que representaram o TRT 21 a nível nacional. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência também à frente da escola. Para mim, a Escola Judicial é de extrema importância. É a segunda vez que eu estou na direção e a primeira vez que eu estive, eu conversei, o ministro Fausto, né, contava com ele, e aí eu fui conversar com ele e ele disse, você está onde você gosta, né? Eu digo, exatamente, ministro. É um lugar que me agrada muito, porque é um lugar onde se pode desenvolver ideias, desenvolver debates, criar novos rumos, enfrentar teses, desenvolver teses é muito relevante. Por exemplo, agora a gente acabou um curso muito interessante com o professor Gide sobre a escrita jurídica, a linguagem jurídica. E agora é preciso prestar muita atenção. As pessoas ainda estão confundindo muito. Linguagem simples é isso, é linguagem acessível, é linguagem clara. Não significa atropelar o português, mas tem que entender. A linguagem jurídica, ela vai ser mantida porque toda ciência tem sua linguagem. Até porque quando você troca o nome de uma coisa técnica, fica mais difícil de entender. Essa é a doutora Maria do Perpétuo, uma magistrada com 38 anos de carreira aqui no tribunal, que respeita a diversidade, né, que respeita as leis do trabalho, respeita o trabalhador, as boas relações de trabalho e o bom senso também, inclusive, no uso da linguagem jurídica, que ela se torne cada vez mais acessível, né, doutora? Sem perder a sua essência. Isso. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá.